Olá, Sandra Galão aqui, bem-vindos a este vídeo. Hoje vamos falar sobre uma frase que está enraizada na nossa população mundial e que é preciso começarmos a desmistificar isto e a mostrar que Deus não castiga. Quantas vezes ouviste tu aquela frase que diz: cuidado, não faças isso, senão Deus vai te castigar? Eu mesma lembro-me que até bem pouco tempo, se calhar o ano passado, deve ter sido a última vez que eu falei falei esta frase, né? Olha lá, vê lá se Deus não te castiga, e corrigi-me logo no mesmo instante, porque sei que Deus, por amor e alegria, jamais poderia nos castigar. Apesar de muitas pessoas acharem que Ele tem esse poder, Ele deu-nos o poder de nós escolhermos o que é que nós achamos que é correto para nós. E conforme a nossa consciência, né, a expansão dela, é que nós começamos a questionar certas e determinadas crenças, né, ditados populares que estão enraizados aqui na nossa sociedade e que fazem com que muitas pessoas estejam constantemente a culpar-se, a deixar que os outros as humilhem, a trabalharem de graça, porque alguém lhes disse que se elas não fizessem isto ou aquilo, Deus ia-lhes castigar. Eu lembro-me que a primeira vez que eu me comecei a questionar sobre estas crenças, né, enraizadas aqui na nossa sociedade, eu via muitas novelas, mesmo viciadas, novelas brasileiras. Lembro-me de uma novela, os nomes é que é mais difícil eu lembrar, mas lembro-me de uma novela que uma das beatas, né, que ele mostrava muito aquela altura das beatas da igreja, né, aquelas que estão sempre lá e que no final ficam a pregar o moralismo, né, e os bons costumes, e no final das contas estão sempre a pecar. E como elas tinham esta crença que estavam sempre a pecar, a forma que elas se faziam para se redimir, né, desses pecados era ajoelharem-se perante, assim, com milho seco, metiam assim no chão e ajoelhavam-se ali, outras vezes metiam pedras, e eu achava aquilo, eu olhava e dizia assim: não, isto não é Deus. Por muito que eu não entendesse muito, né, naquela altura, que Deus é o Criador de tudo e que não tem uma forma assim humana, como eu na altura achava que sim, eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com o tal Deus que eu via nas histórias de Jesus Cristo, né? E todas as histórias que nos contam quando nós vamos à catequese. E eu resolvi falar sobre esta frase. Porquê? Porque há pouco recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tenho estado a acompanhar, e ela disse, né, que ontem não tinha se sentido muito bem e que hoje nem tinha conseguido ir à igreja. E esta rapariga perguntou-me se o fato dela não ter ido à igreja, se ela ia ser castigada. E eu tive que lhe perguntar: mas quem é que te vai castigar? Se não a tua própria consciência, né? Daí eu dizer tantas e tantas vezes a importância do autoconhecimento, de nós sabermos quem somos e estarmos constantemente a questionar certas e determinadas crendices, né? Verdades absolutas, colocadas só para que as pessoas estejam constantemente a viver vidas que não querem, a estarem constantemente a querer agradar os outros, a acharem que não merecem porque estão em pecado. Eu lembro-me que quando eu era miúda, estava na catequese, né? Nós, para fazermos a primeira comunhão, a comunhão de fé, tínhamos que nos confessar. Que eu lembro-me, né? Sempre fui assim, de perguntar lá ao padre, né? Depois de me confessar, de perguntar ao padre com quem é que ele se confessava. Se nós, né, pecadores, tínhamos que ir ter com ele, que era um enviado de Deus, né, que tinha o superpoder, como diz esta minha cliente, de nos abençoar. Com quem é que o padre se abençoava, né, se redimia lá dos pecados? E ele dizia, né, que se redimia conversando com Deus. Eu perguntei, então, e porquê é que nós não podemos fazer o mesmo? Porque ele era um enviado, né? Nem ele soube muito bem explicar o porquê. Mas por isso é que é importante nós estarmos constantemente a perguntar porquê. E tu alguma vez te perguntaste porquê que achas que Deus havia de nos castigar? Eu hoje em dia olho para Deus de uma forma tão diferente, né? Não sigo qualquer tipo de religião, tenho filosofia de vida, né? Vive e deixa viver. Que estamos todos aqui nesta escola para aprender,
para evoluirmos e para nos curarmos. E enquanto nós estivermos constantemente a acreditar mais nos outros do que naquilo que nós sentimos aqui dentro de nós, com certeza vamos estar a acreditar que Deus nos castiga, que Deus quer sim que a gente esteja constantemente com o chicote aqui atrás, e diz: tu és culpada, porque é que fizeste isso, tu sabes que isso é errado. Quando o certo e o errado é tudo um ponto de vista, né? Muitas coisas que para mim são certas, a grande maioria das pessoas que eu conheço acham erradas, e nem por isso estou certa eu, ou estão certas as outras pessoas, certo? Por isso é que eu acredito que quanto mais nós investimos no nosso autoconhecimento, né, na nossa espiritualidade, em sabermos, né, o que é que nós estamos aqui a fazer, mas antes de tudo, quem é que somos nós, sem estas máscaras todas, sem estas verdades absolutas incutidas pelas religiões, que são o que são. Atenção, que eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, a dizer que está correto ou que está incorreto, mas a dizer que Deus é amor, que Deus não castiga não, que isso aí foi-nos incutido, sim. Eu falo pela Igreja Católica porque foi a religião que eu experienciei, né? que eu fui educada, e que Deus só quer que nós sejamos a nossa melhor versão. E enquanto nós estivermos a acreditar que Deus nos castiga, que nós precisamos sim de sofrer muito, que a vida é luta, que tudo o que vem fácil vai fácil, ai pá, estou tão feliz que, né, tudo o que é bom dura pouco. Quando nós estamos com este tipo de verdades absolutas dentro de nós, com certeza nós não conseguimos co-criar realidades novas e estamos sempre de chicote, como se nós merecêssemos estar a apanhar com as tais verdades absolutas que às vezes nem são verdades. E eu perguntei a esta minha cliente quem é que ela achava que ia lhe castigar e porquê que ela precisava de ir à igreja, né? Porque foi-lhe recomendado por uma amiga dela que diz que ela precisa de lá ir, e ela, como não confia muito nela própria, ela acredita em tudo o que lhe dizem. E isso é que não é nada bom, é grave. Nós estarmos constantemente a ouvirmos o que os outros dizem e esquecermos de nos escutarmos a nós. Nestes sítios assim, está bem? Ou mesmo na tua casa, ou até mesmo na igreja, mas a conectar-te com Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a harmonia. Não, Deus não castiga. Somos nós, com a nossa consciência e com essas verdades, que estamos constantemente a castigar-nos. E é isso que é urgente acontecer, nós começarmos a mudar esses padrões. E essas verdades que nos incutiram, né? A dizer que tu és uma pecadora, se tu nasceste de um casamento onde o teu pai não estava com a tua mãe, tu és filho do demónio, e se não fores batizada, como eu ouvi, né? Quando o meu filho nasceu, uma menina que foi lá fazer a visita, o meu filho não, a minha filha, um menino que foi lá fazer uma visita ao hospital e estávamos a falar dos batizados, e eu disse, né, que não ia batizar os meus filhos porque queria que fossem eles a escolher, e a menina que lá estava, né, sobrinha ou irmã do marido, disse: ai, mas a minha avó disse que quem não é batizado vai para o inferno. Mas aonde é que é o inferno? Eu comecei-me a rir e pensei: meu Deus, é assim que a gente começa a meter os castigos, os monstros e aquelas abominações, né, aquelas verdades da tanga só para meterem medo às pessoas e elas estarem-se constantemente a castigar e a seguir o que a maioria segue, com estas verdades absolutas. Não, claro que nós não vamos parar ao inferno se não formos batizados. Afinal de contas, o que é o inferno? Eu lembro-me que eu brincava muito quando dizia assim: tu és daquelas que vais para o inferno, estás sempre a questionar tudo, desobedeces. E eu dizia: bom, parece-me a mim que esse inferno que tu ficas aí a citar é muito mais interessante que esse paraíso que a gente nem sabe do que é que estamos aqui a falar, verdade? A ideia é nós vivermos aqui felizes, estamos aqui para sermos felizes, para nos curarmos de dentro para fora, porque não existe nada lá fora, e sim tudo cá dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro e a perguntarmos, né, mas afinal quem é que eu sou sem estas verdades todas que me colocaram dentro de mim,
o universo começa-te a ajudar, sim, e a mandar-te as pessoas certas, os recursos, as mensagens. Mas tens que estar atento, atenta, tá bem? Que é para perceberes que a mensagem é para ti e que sim, nós estamos aqui para sermos felizes e não para sermos castigados por um Deus criado para ter a população manipulada. E isso posso garantir, isso foi uma daquelas certezas que nunca ninguém me tirou, é que nós estamos aqui sim para sermos felizes com quem for, seja onde for, por amor, e sem favor. Lembra-te sempre disso, Deus é amor, Ele não castiga não. Quem castiga são as pessoas que acreditam nisso, né? E que acabaram por deixar de acreditar naquele Deus que a nossa alma sabe, né? Deus é amor. Conecta-te e tu vais sentir que fazes parte desse Deus. Beijinho muito grande. Tchau, tchau.